Sejam bem-vindos à nossa quarta aula do curso Língua Portuguesa em Contextos por dentro das engrenagens linguísticas. Na aula de hoje, eu vou falar sobre sistema, norma e contextos de uso da língua. Meu nome é Neuci e eu sou aqui do Instituto Multisaberes. Antes, cliquem aqui e se inscrevam no nosso canal, que isso é importante para nós. Vamos lá? Então, como eu disse para vocês, nós vamos pensar aqui um pouquinho nesse sistema, nessa norma e nos contextos de uso. Então, eu estou fazendo uma oposição aqui entre sistema e norma. No vídeo anterior, eu já falei para vocês da língua como sistema e falei do funcionamento desse sistema, convidei vocês a pensarem um pouquinho, então, nesse eixo da seleção, que é o eixo morfológico, o eixo paradigmático, das possibilidades. Você aciona, então, a sua memória lexical, você escolhe as palavras que você quer para você formar esse enunciado. Esse eixo da seleção e eu tenho o eixo da combinação. A formação do enunciado está no eixo sintagmático, da combinação. E essa combinação ela não é aleatória na língua portuguesa. Você combina essas palavras com blocos. Então, eu tenho ali a menina comprou. Comprou o quê? Flores. Então, eu teria uma frase agramatical, eu teria uma oração inaceitável na língua se eu tivesse assim: Flores menina comprou a. Seria inaceitável na língua. Essas palavras organizadas, elas precisam ser organizadas de forma harmônica. No eixo da seleção, quando eu seleciono uma palavra, eu excluo as outras. Então, ali, quando eu usei o determinante, olha só, o determinante a, aquela, uma, eu não uso. Quando eu escolhi o a, o artigo definido, eu estou excluindo a possibilidade de usar um pronome demonstrativo, um artigo indefinido. Então, por isso é que esse sistema é de possibilidades. E aí, por que eu tenho um sistema de possibilidades? Então, aqui eu vou pensar um pouquinho então, no sistema e na norma. O sistema, ele possibilita, então, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo, tá? O exemplo de nós e nós, de véia e velha. O sistema, ele possibilita tanto esse par oposto aí, né? Véia, velha, nós. Mas a norma coíbe. Por exemplo, se eu estiver chegando na minha casa e eu vou fazer essa brincadeira, porque eu faço essa brincadeira com a minha mãe. Mãe, e aí, véia? O que tem aí para esse almoço? Aí, véia, o que tem aí para o café da tarde? Olha, posso usar isso. O sistema me permite. Mas dependendo de onde eu estou e como eu vou usar, eu vou fazer a opção pela palavra velha. Agora, na língua existem as duas possibilidades, mas na norma, a norma diz que é a palavra velha que é adicionalizada, que está de acordo com a norma. O nós e o nós também. Quantas vezes nós não ouvimos o nós para marcar o lugar de onde vem, né? Então tem aquela frase assim, é nós na fita. Então isso é o sistema. Nem tudo que o sistema permite, a norma vai aceitar. De acordo com a norma, não vai ser aceitável. Mas o sistema linguístico permite. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, no âmbito da língua, o sistema corresponde ao conjunto de possibilidades estruturais que os falantes têm à disposição. Quais possibilidades que são essas? Possibilidades de combinações lexicais, possibilidades de flexões, de construções sintáticas, de variações fonológicas. Ele é, por natureza, esse sistema, ele é aberto, ele é dinâmico e ele é criativo. E ele oferece ao falante uma infinidade de escolhas para produzir sentidos. Por exemplo, na língua portuguesa, eu gosto sempre de dar esse exemplo, nós temos um verbo que é um verbo transitivo, ou seja, um verbo que exige complemento, que é o verbo causar. Quem causa, causa alguma coisa a alguém. Causa alguma coisa. Então, o terremoto causou destruição. A professora causou constrangimento ao abordar esse assunto em aula. Só que no português moderno, nós temos visto aí, principalmente nos contextos informais de uso da língua, o verbo causar sendo usado como verbo intransitivo. Então eu falo assim: olha, se não for para causar, eu nem vou a essa festa. Ih, mas a menina causou. Aquela mãe causou aqui na escola hoje. Gente, o causar nesse sentido informal está sendo usado como
fazer barraco, provocar uma situação, agitar. Se eu não for para causar, eu nem vou a essa festa. Ou seja, eu vou a essa festa para agitar essa festa. Então veja como que o sistema permite um uso criativo da língua. O falante pode ser criativo nos enunciados. Mas aí eu vou perguntar para vocês, o que é que determina as nossas escolhas linguísticas? Porque se o sistema possibilita inúmeros usos, né? Então eu tenho muitas possibilidades de uso, o que vai determinar a minha escolha são os contextos. Então, eu sempre digo, a teoria da enunciação aqui, eu, tu, aqui, agora. Eu, tu, aqui, agora. Então, eu, o emissor, o enunciatário, você que é o meu interlocutor, uma situação de uso da língua, estou falando agora usando a língua como? Usando a língua na gravação de uma aula, aqui para o YouTube, para vocês que são meus seguidores, que estão aqui assistindo essa aula de língua portuguesa comigo. Então, isso é o contexto de uso, o eu, tu, aqui, agora. E é isso que vai determinar se eu vou escolher, como no slide anterior, usar o nós ou o nós, o véia ou velha. Não se trata aqui de certo ou errado. Se trata de adequado ou inadequado. Adequado ou inadequado ao contexto de uso. Como eu já disse desde o início, a intenção desse cursinho, né, desse mini curso que eu estou gravando aqui no YouTube com vocês, é aprimorar a competência linguística de vocês, a competência leitora, a competência escritora. E eu quero que vocês ampliem a consciência metalinguística, a reflexão sobre essa língua. Não é fazer patrulha de língua. A gente tem muita patrulha de língua aqui na internet. Muita gente patrulhando, falar do outro, mas não é essa a questão. A questão é que quando você ganhar essa consciência linguística, você vai compreender qual é a sua lacuna, quais são os seus papéis sociais que você tem que assumir. Aí vai ser aprendizado de língua direcionado, em que área que eu atuo, como eu uso a língua. Na área que eu atuo profissionalmente, eu sou professora de língua portuguesa, por exemplo. Aqui na Multisaberes a gente fala muito para a comunidade multi, né? Os nossos seguidores multis, que são professores, que precisam ensinar a língua. Então eles vão ter também um contexto de uso muito específico da língua portuguesa. E quando você souber isso, você tiver essa consciência, você vai saber adequar a sua linguagem para o contexto certo. Então eu coloquei aqui para vocês que o que determina são os nossos contextos, né? São os contextos de uso. Então eu coloquei aqui as esferas sociais de uso da língua, porque como é que se organiza a nossa prática de linguagem na sociedade? Ela se organiza por meio das esferas discursivas, os campos de atuação humana. Em cada campo de atuação humana, eu tenho determinadas práticas de uso da língua. Nem todo falante vai atuar em todas as esferas de atuação humana. Eu, por exemplo, não atuo na esfera jurídica. Embora eu já tenha lecionado no curso de Direito, né, a disciplina de redação, eu não sou advogada, eu não atuo no meio jurídico. Então, alguns gêneros do meio jurídico eu vou conhecer, porque eu já atuei nessa área como professora, então eu sei, por exemplo, um pouquinho sobre petição, mas eu não vou ser convocada a produzir uma petição, eu não sou advogada. Então eu separei aqui algumas esferas, alguns campos de atuação humana para vocês entenderem essa questão dos contextos de uso. Na esfera religiosa, por exemplo, eu tenho prece, oração, ladainha, sermão. Então, um sermão, quem faz o sermão, a homilia, né? Um padre, um pastor. Então, de repente, pode ser que você atue numa esfera religiosa e que você venha a ser convocado, por exemplo, fazer uma fala, para fazer um ensinamento bíblico, e você vai precisar preparar essa fala. Na saúde, olha, na medicina, enfermagem, a gente tem prontuário, receita, guia de exame, laudos. Então, assim, quem é que vai produzir um laudo? Um especialista. Na esfera jornalística e midiática, eu tenho notícia, reportagem, crônica, tirinha, editorial, charge, carta do leitor. Então, assim, você como leitor, por exemplo, de um jornal, você pode escrever uma carta do leitor. Talvez você também seja convidado para escrever uma coluna, né? Um artigo de opinião para ser publicado no jornal. Você é professor, você é diretor de uma escola, então, e você foi convidado a escrever um artigo de opinião. Isso pode acontecer. Na esfera acadêmica,
A gente tem resumo, resenha, dissertação, TCC, mapa mental. Você, como professor, vai precisar conhecer os gêneros e esfera acadêmica. Se você ensina a língua portuguesa, você vai ensinar para o seu aluno o que é uma marginalia. Quando ele lê um livro, o que ele vai anotar ali, fazer as anotações dele. Né? Os meus livros são assim, sempre tem umas anotações a lápis nos cantinhos, as marginalis. Me ajudam muito a estudar. Na esfera empresarial, olha, no mundo corporativo, a gente tem comunicado, carta comercial, memorando, e-mail, né? Embora o e-mail tenha sido muito mais usado de forma diferente hoje também, muitas vezes você escreve o e-mail para você oficializar algo que você conversou ali nos aplicativos de conversa instantânea que as empresas usam. Isso é muito importante que você entenda que você vai adequar a língua a esses contextos. Então, eu coloquei aqui esfera artístico-literária, romance, conto, poema, novela, peça teatral. Nem todo usuário da língua vai escrever um conto. Eu gosto, eu escrevo. Vai escrever um poema. Mas você, como usuário da língua, vai ler esses gêneros. Na esfera doméstica, eu acho que é a pior, eu peço socorro. A gente tem boleto, conta de água, conta de luz, IPTU, IPVA, lista de supermercado, receita culinária, bula de remédio. Olha quantos gêneros, quantas práticas linguísticas sociais recheiam a nossa esfera doméstica, né? Uma conversa de WhatsApp, uma conversa com a vizinha, uma conversa na porta, uma conversa com o porteiro do prédio. Na esfera jurídica, eu coloquei ali, ó, o acórdão, a sentença, a petição, a sustentação oral. São muitas as práticas sociais. Então, se eu falo para vocês que vai depender sempre do contexto de uso para você fazer a seleção e a escolha, aí é que está a questão. Se a língua é um sistema, e eu vou voltar lá naquele slide, olha, nesse slide aqui, do eixo da seleção e do eixo da combinação. Se você é um profissional de uma área que é convocado a escrever, se você é professor da sala e você tem que escrever o relatório dos seus alunos para entregar semestralmente para os pais, por exemplo, você precisa saber usar o eixo da seleção e da combinação, e esse eixo da combinação vai ser aquele eixo que vai organizar os enunciados. Além de dominar o gênero textual, você também tem que ter um domínio, eu vou chamar aqui de microlinguístico. Então, o domínio dessas palavrinhas, dessas construções de sentenças, dessas construções de orações complexas na língua. Aí entra uma aprendizagem de língua muito focada. E no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Espero que tenham gostado da aula de hoje e até a próxima!